Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dessa ferramenta aqui, ó. Essa aqui, ó. Que é o famoso Crowfoot, ou pé de couro, pé de galo, tanto faz. Devido ao formato peculiar dessa chave aqui, tá vendo? Que ela tem que ser acoplada a uma chave de catraca, como essa aqui, tá? Você pode manipular ela. Ou, é que eu não tenho aqui a outra parte aqui, numa barra de força. Só que essa aqui é meia, tem que ser 3/8 que entrava aqui para fazer isso aqui, ó. Por que isso? Porque essa aqui é uma chave antiga que surgiu nos fins do século, que existe, né, desde os fins, com mais popularidade, desde os fins do século XIX e começo do século XX. Por que se usava isso? Porque até então não tínhamos isso aqui, ó, chave de catraca e nem soquete intercambiável, isso aqui, tá? Então nós não poderíamos, por exemplo, pegar aqui naquela época, né, e fazer um aperto aqui, por exemplo, tá? Então tinha que ser na base do Crowfoot, que é isso aqui, tá bom? Por que isso aqui? Primeiro porque até então o que existia era a chave de soquete, isso aqui é a chave de soquete, tá bom? O que acontece? Que no começo essas chaves Crowfoot foram usadas muito na indústria automobilística nascente e na ferrovia, nos trens a vapor ainda, e para espaço confinado. Mais tarde, esse aqui era o tipo poligonal, tá vendo? É para, como se diz, porca frangeada, tipo burrinho, né, de freio, aquelas flange, aquelas, né, de ar-condicionado, segura a tubulação, né, ali na unidade externa do ar-condicionado. Por isso que ela tem esse cantinho aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, se tiver um cano aqui, você contorna o cano e entra na porca, tá? O soquete já não pode fazer isso aqui, porque tem um cano aqui na flange, tá? Supor que seja uma flange que tem um caninho, tá? Que é o, por exemplo, do freio, né? Tem um caninho aqui, aquelas fases que é cônico aqui e sai um cano. Então o soquete não pode entrar, porque o cano atrapalha. Então a única maneira de entrar aqui é contornando o cano e encaixando aqui. Por isso que essa parte é cortada, tá? Tem uma parte aberta aqui, é o tal do poligonal, tá? Que é o nut, Crowfoot Nut Driver, né? Que é para essas porcas frangeadas. E vocês podem ver, se vocês compararem ó, com uma chave de boca comum, a mesma medida, 19 aqui, vocês vão ver que essa chave ela tem mais carne, ó, ela é mais grossa, tá vendo? Né? Vocês vão ver, ó, se eu puser, aqui não tem nenhum lugar para mostrar, mas se eu puser aqui ó, junto, vocês vão ver que tem um espaço aqui, ó, tem um degrau, ela é mais fina, não dá para ver assim, né? Que ela é um pouco mais fina, tá vendo aqui, ó? Ela é mais fina essa aqui, tá? Então, por que ela é mais grossa? Porque essas porcas frangeadas, né? Ela é exatamente ó, do tamanho da porca, tá vendo? As porcas frangeadas são maiores, não chegam a ser tão grandes como essa porca aqui, ó. Esse tipo de porca aqui, mas elas teriam mais ou menos o dobro, né? Dessa porca aqui, as porcas frangeadas, para ar-condicionado, freio, né? Então, o que acontece quando você tem mais carne aqui, né? Então é o seguinte, se você pegar um soquete aqui, vamos pegar esse aqui que é mais estável aqui, ó. Né? Se você pegar um soquete aqui, né? Uma chave de soquete, aliás, você vai perceber que, né? Se você tem essa alavancagem aqui, igual que essa alavancagem aqui, tá? Mais fino, tá? O que acontece? O que diferencia, então, o maior torque dessa aqui? Essa aqui tem mais torque. É a mesma coisa se tivesse duas dessa, uma em cima da outra, essa aqui, tá? Como se tivesse 1,5, vai, vamos supor. Então, você tem um pouco mais de torque aqui. Por que tem mais torque? Porque está mais grossa? Não. Por ser mais grossa, esta carne aqui, essa parte, ela tem maior resistência. Quer dizer, quando ela encontra um obstáculo, no caso, vamos pegar essa porca aqui, por exemplo. Ela encontra um obstáculo aqui, né? Tá? Você pôs aqui, encontrou um obstáculo. Conforme você faz força nesse obstáculo aqui, ele vai oferecer uma resistência, tá? E ao mesmo tempo, como essa parte é mais grossa, ela vai ter mais resistência do que essa. Então é mais difícil essa aqui escapar da porca do que essa aqui. Ou essa aqui é mais fácil entortar
do que essa aqui. Então, o que acontece? Conforme tem mais resistência, ela é a terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma ação de força igual. Então, conforme tem mais resistência, o que acontece? Ela tem mais tenacidade, ou seja, é menos deformável. Então, toda essa força extra que entra aqui por causa da massa da carne aqui, se traduz em torque, força de torque. Porque não tem, a tensão que se cria aqui, não tem para onde escapar, a não ser girando. Tá? Então, como não deforma, não entorta e não solta, a única saída que tem é girar. Então, o esforço que você faz aqui passa com mais intensidade, com mais plenitude para esse tipo de chave mais espessa, tá vendo? Mais espessa do que para esse tipo de chave mais fina. Se bem que isso aqui é uma chave grossa, tá bom? Porque aqui atrás tem essa parte aqui, tá vendo? Que tem um soquete aqui. Então, conforme vai mais força aqui, tem mais carne aqui do que aqui. Tá? Aqui está envelopado. Então, as forças que entram aqui dentro não tem escapatória como tem aqui para sair para fora. Então, você vê que a carne é grossa, tão grossa quanto a que eu estava mostrando aqui aqui, ó. Tá igualzinho, ó, né? Do Crowfoot. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que essa aqui ainda é grossa, tá? Porque é uma chave combinada, estrela e boca. Quando é só boca, é um pouco mais fina, tá bom? Então, tem menos resistência, menos tenacidade, porque tem menos material para resistir essa força aqui e resistir a força de reação da porca, contrária a esse movimento. Você faz esse movimento para cá, a porca, como está presa, faz esse movimento ao contrário, tá? Então, a força vem e tem a contra-força agindo. Então, por isso que essas ferramentas são mais grossas, porque mexem, tem fina, desse tem, Crowfoot fino tem. Só que esse aqui, como é para flange, para porca franjada, me desculpe, que vai tubo nela, então essa parte aqui é para escapar da tubulação, então ela tem que ter mais carne aqui para transferir torque rapidamente e dar um aperto justo, principalmente em flanges de ar-condicionado, porcas de ar-condicionado, para não escapar gás, tá bom? Então essa é uma das coisas que eu tinha para dizer. Outra coisa que eu tenho para dizer aqui, dessa aqui, né? Então, com fins do século XIX, começou o século XX, isso aqui se popularizou. Por que então ela se popularizou tirando o lugar disso aqui? Porque em espaço confinado, isso aqui não entra, cara. Ao passo, isso aqui, com uma barra de força, por exemplo, não desse tamanho, né? Menor, ou, né? Mesmo com uma chave aqui, vamos supor que não fosse uma barra de força, ela tem muito menos, né, perfil, ó. Olha a diferença. Isso aqui não tá, se eu acoplar, ó, olha a diferença de perfil. Olha o perfil largo disso aqui. Isso aqui é o que tinha na época. Isso aqui então economiza espaço, né? Já não é tão confinado. Hoje nós vamos trabalhar com essa meia, que é um parafusinho, e essa de 3/4, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, eu tirar aqui. Eu vou simular aqui, tá bom? Aqui, ó. Primeiramente, vou mostrar por que é tão importante. Deixa eu encaixar esse fio. Ter esse ângulo aqui, ó. Você tá vendo aqui? Se você tiver isso aqui assim, ó, né? Aqui tá quadrado, tá reto aqui, tá? Isso aqui tá inclinado 15 graus. Qual a vantagem dessa inclinação? Essa inclinação já é um pré-giro, tá? Você tá nessa posição zero aqui é a posição zero da catraca, tá? Aqui, ó, tá alinhado. Essa é a posição zero da porca, tá alinhada, ela tá paralela aqui, tá vendo? Então já tem esse ganho, quando isso aqui fica reto, já tem esse ganho aqui, essa girada aqui, tá bom? E tem a possibilidade de você inverter isso aqui para ter mais passo angular, você ter mais distanciamento. Eu vou mostrar aqui não sei se dá para ver isso que dá, aqui, ó. Fazer com a mão que é mais fácil, eu vou encaixar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o ponto, tá em branco aqui, ó, essa quina aqui tá coincidindo aqui, tá? Então vou apertar, então eu consegui só entrar por aqui, não deu para entrar. Tá? Tem isso aqui que não deixa eu entrar de outro, só dá para entrar assim. O que eu faço? Venho com a chave, empurro isso aqui e fecho. Aí, o que acontece? Cadê a caneta branca? Aquela quina vem parar aqui, beleza? Aqui, ó, vem parar aqui essa quina. Então, então vou tentar novamente por nesse mesmo ângulo aqui, ó, sem virar ela aqui, ó, onde ela encaixa. Achei um ponto que ela encaixa, vamos tentar, achei. Vai parar aqui, ó, tá? Aí eu posso girar a partir daqui. Só que se eu inverter, como tem esse offset de 15 graus, se eu inverter aqui, tá vendo? Ó onde vai parar aqui, ó,
a borda. Ela estava aqui, ó. Veio parar aqui. Ó, quanta distância eu posso percorrer mais, né? Do que se ela estivesse naquela posição normal, tá? Com os 15 graus para cá, né? Chanfrado aqui, ó. Aqui, cara, entra. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem essa distância, né? Eu virando... Aqui tá atrapalhando essa porca aí. Deixa eu desapertar um pouco ela. Aí, se eu virar ao contrário, olha aqui. Olha o quanto que eu ganho aqui. Para me tracionar isso para cá. Percebe? Por isso é que elas não são retas. Assim, não é paralelo. Esse quadrado não é paralelo com esse. Esse aqui está 15 graus, né? Para cá e muito mais para cá, virado para cá. 15 é para cá, tá? Aqui, ó, vindo para cá um pouquinho mais. Aqui é 15, só, né? Aqui, ó, 15 medindo aqui. E se eu medir dessa face aqui, vai dar muito mais. Beleza? Então, essa aqui é uma vantagem. Beleza? Então, vou mostrar uma coisa. Se eu for tentar, por exemplo, né, com essa chave aqui, né, espaço confinado, né, entrar aqui, eu não vou conseguir entrar direito, por quê? Porque essa parte aqui, ó, essa parte gorda aqui, ó, da ferramenta, não impede que eu consiga avançar isso aqui para encaixar aqui na flange, ó, tá vendo? Ela não, se encaixar, ela fica apertando, fica de lado, diagonalmente, tá vendo? Então, o que a gente faz nesse caso? Tá? A gente usa um prolongador, tá? O prolongador, a gente põe o prolongador aqui, tá? E coloca a chave de novo aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa que se eu pegar, fazer primeiro uma, deixa eu desfazer, vou fazer uma demonstração aqui. A mesma coisa se eu pegasse isso aqui e fizesse assim, tá? Fazesse uma manivela, também não entra por causa da cabeça. Mas percebe, isso aqui é uma manivela, só que com a haste curta, então não tem muito torque, é difícil você manusear assim, tá vendo? Né? Como tá aqui. Então, a gente tem que pensar que se eu puser um prolongador, o que acontece? Eu consigo fazer aquela haste aqui, ó. Tá vendo? Que era curtinha, tá vendo? Vou pôr assim pra vocês verem. Essa haste que era curtinha, o cabo tá aqui, ó. Se prolonga até aqui embaixo, ó. Tudo esse cabo, tá? Se eu pôr assim pra caber dentro do... Vou ter que fazer assim, ó, pra caber dentro da tela. Tá vendo? Ó, a alavanquinha que eu tinha, tá? Aqui é irrisório. Porque só tem esse trecho aqui para me girar. Esse aqui não, tem tudo isso aqui para me girar. Então tem mais torque aqui, tá? Então aquela manivelinha virou manivelão. Tá bom? Então se eu for colocar aqui agora, ó, né? Entra certinho, porque não tem isso aqui atrapalhando. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá para ver assim, ó. Aí eu consigo apertar aqui, né? Numa boa. Tá ao contrário, dá licença. Eu consigo apertar, ó. Vim para cá. Tá? Eu consigo apertar. No caso desse tipo de manivela, tem uma outra coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, isso aqui é uma explicação assim, ó. Se eu puser isso aqui reto assim, ó, tem uns 15 graus, tá? Vamos supor que eu consiga, deixa eu liberar aqui, consiga pôr bem retinho aqui, tá bom? Então tá aqui os 15 graus. Aí eu deixei reto aqui, ó, os 15 graus se eu fizesse para cá. O que acontece com isso aqui assim? Se eu fizer isso aqui, ó, o que acontece? Com relação à minha alavanca, o eixo está aqui, ó, o pivô está aqui. Quando eu inclino para cá, tá vendo? Isso aqui deslocado, fica a distância do meio do pivô até aqui é menor, ó. É pequena, é isso aqui, ó. Se eu puser ela na posição original, assim, reta, vamos dizer aqui, ó. Desculpa, puser ela reta de novo, ela tem muito mais o quê? Comprimento de alavanca aqui, ó. O fulcro está aqui, ela tem tudo isso aqui, ó. Tá? Se eu virar, ó, aquilo que está aqui, ó, como sobra, ó. Se eu virar mais ainda, ó, fica cada vez menor isso aqui, ó, com relação ao fulcro, essa parte, essa ponta aqui. Então, na verdade, esse tipo de filamento tem mais força assim, ó. Em vez de estar reto, né? Em vez de estar assim reto, ela vai ter mais força se ela estiver um pouquinho fora de centro, tá? Porque vai dar mais alavancagem, vai ficar mais curta a distância desse pivô aqui com relação a essa ponta aqui, ó. Essa distância aqui, tá vendo? Vai ficar mais curta do que se ela tivesse numa posição assim. Tá? A outra ficava aqui, essa fica mais para frente. Tá bom? Vamos pôr aqui uma referência. Aí se eu fizer essa aqui e
né? E virar isso aqui, ó, vai ficando cada vez mais próximo do parafuso, o pivô. Então dá mais torque. Aí tem gente que vai falar, mas a alavanca assim, não, é estranho fazer uma manivela assim, né? O centro fica aqui. Então tudo bem, você faz ao contrário, assim, ó, né? E gira assim com o centro já aqui, entre a força fica dividida entre esse eixo e esse aqui. Se tiver assim, fica só nesse eixo aqui de fora, tá? Dá mais alavancagem. Aqui dá mais conforto, na verdade, isso aqui dá mais conforto, por incrível que pareça. Só testando que vocês vão entender, tá? Então a gente já entendeu, para esse espaço confinado, a gente tem que usar o quê? Isso aqui, ó, por causa da cabeça aqui, para não atrapalhar. A gente põe assim, já mostrei, consegue fazer onde tá o encaixe aqui e soltar ou apertar, tá vendo? Certo? Perfeito? Então agora vamos para uma outra situação, sem isso aqui. A situação eu vou simular agora, com essa menorzinha aqui, vou simular, tá, um espaço confinado assim, ó. Vamos pôr aqui e vamos pôr uma outra madeira aqui, não sei se dá para ver, ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente, assim, ó, assim, tá vendo? Espaço confinado, só que eu vou tirar essa aqui, que isso aqui está atrapalhando agora, esse bitelão. Então eu vou colocar isso aqui assim, isso aqui é o meu espaço confinado, eu quero apertar essa porca aqui, ó, não sei se dá para ver, ó, essa porca aqui, ó. Tá? Então, vou ter que entrar com essa chave, por exemplo, isso aqui, né? Meia polegada, e vou entrar aqui, né? Contorno aqui, veio por dentro aqui, ó, encaixo e consigo apertar, tá vendo? Aqui escapou, mas eu consigo apertar, e consigo, desculpa que eu participo com força, mas eu consigo, segurando aqui, eu consigo entrar e consigo sair, nesse espaço confinado aqui, beleza? Então, esse tipo de coisa se fazer com uma barra assim. E isso aqui na... Cadê? Isso aqui na ponta da barra aqui. Tá? E entrava em espaços confinados. Não uma barra desse tamanho que é meia, é de 3/8 que é mais curto aqui, é mais curta, tá? Porque essa aqui já dificultava, né? Para essa porca aqui, por exemplo, não dava. Percebe? Já era muito complicado. Então, o Crowfoot, né, supria essa necessidade. Né? Vocês podem ver que aqui eu faço esses meus samplers, que eu chamo aqui, as minhas amostras para fazer esses testes. Faz tempo que eu não faço nada disso. Mas eu não sei se vocês entenderam então, né? A lógica dessa ferramenta que é muito interessante, tá? Né? Ela tem, então, esse offset, né? O que é um offset, essa palavra? Quer dizer que está, né, independente da configuração geral de uma ferramenta, que seria ficar reta, assim. Reta, tá? Essa é a configuração geral. Essa aqui é o offset. Essa aqui é uma orientação independente da orientação geral. É uma outra, acréscimo de uma outra orientação aqui, é um offset. Está fora do setup aqui. Né? Melhor assim. Está fora, ó, tem 15 graus, está fora desse alinhamento. Então, é por isso que chama offset. Da mesma forma, tudo que está fora também é offset. Entendeu? Até, vocês não se confundem, até certas ferramentas falam com offset. Tesoura também, se a tesoura tiver com a lâmina um pouco assim torta, não é torta, mas desviada do eixo, é um offset, tá bom? Essa palavra offset tem esse significado. Então, minha gente, vocês perceberam por que ela tem esse alinhamento 15 graus, por que invertido ela, né? Ela consegue dar mais espaço angular, dar mais possibilidade de giro naquele, como eu mostrei aqui no espaço confinado aqui, tá? Aqui, né? A porca vem aqui, né? Tem todo aquele passeio. Aí se for aqui, vai parar aqui, mas se eu inverter, olha que beleza. Se eu inverter, ai, caramba, entra aí. Travou aqui, vai tudo bem. Mas ela entra, vai parar, é por causa desse parafuso. Eu acabei mexendo. Ela entra aqui, tá vendo? Olha que interessante. Aqui é uma coisa e as outras posições, ó, são sempre, né, inferiores. Essa aqui é a posição já de fechado. São inferiores a você inverter aqui. Por isso que elas são, toda a chave de boca tem esse negócio igualzinho, sabe? Aqui e invertido, vai muito mais, tá? Todas elas têm isso aqui, ó, invertido,
normal, já está grudado, invertido, tem uma distância ainda. Teria que ser essa aqui está pegando aqui, mas dava para entender, não deu? Então essa é a razão pela qual toda chave de boca, ou a maioria das que são boas, tem esse offset aqui. Isso foi feito em 1933 pela Proto, antiga Proto, não é essa Proto atual, mas a antiga Proto é que fez essa configuração moderna, tá? Então, minha gente, deixa eu ver se você por hoje, então, acho que eu não tinha mais nada. Ah, sim, eu dizia que então que não tinha, na época do fim do século, não tinha chave de catraca, né? A chave de catraca é exatamente, cadê ela? Era isso aqui com soquete, tá? E só conseguiu, a Black Hawk, que era uma firma da década de 1930, começou a introduzir soquete, chave de soquete com soquete intercambiável, não mais preso assim, mas intercambiável, que podia pôr numa barra que nem essa aqui e trocar vários tamanhos, no mesmo padrão, era 11, 16 e meia, tá? Na época eles conseguiram, a Black Hawk conseguiu do Moss, né? Do engenheiro Moss, conseguiu popularizar aí. E a Snap-on revolucionou, introduziu o soquete quando eles pegaram esse attachment aqui, ó. Isso aqui é uma catraca que é independente do cabo dela, né? Uma catraca avulsa que você punha, por exemplo, nesse tipo de barra, e aí você conseguia encaixar um soquete, né? Esse aqui é pequeno, tem que ser um soquete, mas eu não tenho aqui, é de meia. Você punha um soquete assim e conseguia fazer a função de catraca. Por que eles tiveram que fazer isso, a Snap-on? Eles inventaram esse attachment aqui. Eles tiveram que fazer isso porque a Black Hawk e as outras, tipo New Britain, eles faziam uma chave de catraca, dessas de catraca, só que era de lata aqui por fora, lata, chapa prensada, então ela se desfazia conforme se punha torque. E os pessoal voltava sempre para esse tipo de chave de soquete, não mais chave de catraca. Até que isso aqui começou a popularizar o uso da catraca junto com uma chave, uma barra de força, e aqui vários tamanhos de soquete. E depois isso aqui foi substituído pela chave de catraca propriamente dita, sem um atatimento, né? Só mudando isso aqui, padronizando em meia, 1/4, 3/8, 3/4, para soquetes intercambiando. Então a informação agora está completa, beleza? Por hoje é só. Obrigado.